Questão número 28, do capítulo 3. Às 8 horas da manhã, um navio sai do porto de Ilhéus, rumando para 45 graus sudoeste a velocidade de 16 nós. Aí ele fala aí um nó igual a 1 milha marítima por hora. À mesma hora, outro navio está a 45 graus noroeste de Ilhéus, a 40 milhas marítimas de distância, rumando em direção a Ilhéus, a uma velocidade de 12 nós. A que horas os dois navios passam a distância mínima um do outro? Qual é essa distância? Então, aí primeiramente ele afirma que existe um navio saindo de Ilhéus, né? Eu vou considerar que Ilhéus ele está aqui na origem do nosso plano cartesiano, tá? Certo? Então Ilhéus está ali na origem. Ele informa aí que tem um navio que sai de Ilhéus e ruma na direção sudoeste, né? A direção sudoeste estaria nesse quadrante aqui, ok? Ou seja, esse quadrante aqui seguindo 45 graus na direção sudoeste, tá bom? Então vamos dizer que ele sai daqui de Ilhéus e segue nessa direção aqui, tá? Vou dizer que ele realizou esse deslocamento. Esse vetor aí, eu vou chamar ele de vetor R1, que é o deslocamento do navio que sai de Ilhéus, tudo bem? Aí ele fala aí que esse navio ele ruma a 45 graus, né, na direção sudoeste, com uma velocidade de 16 nós. Então, eu vou anotar aqui embaixo, né, a velocidade V1 igual a 16 nós, né? Eu vou colocar na direção R1, tá? Vou botar R1 chapéu aqui, essa direção aqui, ok? Aí ele fala de um segundo navio, certo? Aí, segundo navio, nesse mesmo momento que ele sai de Ilhéus, tem um outro navio que também está a 45 graus na direção noroeste. A direção noroeste é esse quadrante aqui, ok? Então, esse outro navio, ele está nessa direção noroeste, 45 graus também, a 40 milhas marítimas de distância. Então, vamos colocar aqui mais ou menos essa distância aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui de P, tudo bem? E ele está a 40 milhas de Ilhéus. Eu vou chamar esse vetor aqui, na verdade ele está ao contrário, né? O vetor está para cá, que ele está rumando em direção a Ilhéus. Então, vou chamar esse vetor aqui de R2, esse deslocamento aí de R2. E ele diz aí que a velocidade desse segundo navio aí é de 12 nós, né? Então, a velocidade 2 é de 12 nós, tudo bem? Na direção R2 ali. Vou colocar um R2 versor, né? Versor R2. Ok? Aí, no final das contas, o que ele quer? Ele quer saber a distância, a que horas esses dois navios eles passam a uma distância mínima e qual é essa distância, certo? Eles vão chegar a um ponto aqui, né? Esse movimento desse primeiro navio aqui e desse segundo navio vindo para Ilhéus vai ter um momento que eles vão estar a uma distância mínima, ok? E ele quer saber qual seria essa distância mínima. Então, para eu descobrir essa distância mínima, eu vou tentar relacionar esses vetores aí de deslocamento, tudo bem? Vou tentar encontrar uma função dependente do tempo, relacionando esses dois vetores aí, esses dois vetores de deslocamento. E a partir daí eu vou tentar encontrar, com essa função,
temporal desses dois vetores, aí eu vou tentar encontrar a distância mínima entre eles, né? Então, o primeiro passo aí, eu vou tentar descrever esses dois vetores, certo? Então, a gente tem que lembrar aí que esses dois navios eles estão em movimento uniforme, né? Movimento uniforme. Então, a gente pode utilizar as fórmulas de movimento uniforme, lembrando, logicamente, na situação vetorial, para tentar descobrir aí, descrever esses dois vetores. Então, a gente deve lembrar aí, né, no formato vetorial, R1, vetor R1, é igual a R1, 0, né, que é o ponto inicial, né, o vetor inicial, mais V1 vezes o tempo, né? Essa aqui é a forma vetorial da equação do movimento uniforme, tá? Como esse vetor R1 ele sai da origem, então esse R1, 0 aqui, né, ele vai desaparecer aí, pode ser eliminado, né? Então, a gente vai ter que R1 vai ser igual a V1 vezes T, ok? Eu vou guardar essa equação aqui. Vou chamar ela de 1, ok? Já o vetor R2 aqui, ele parte de um ponto P e chega em Ilhéus aqui no ponto, na origem, né? Então aqui já a gente vai ter uma situação diferente. Então, esse R2, né? O vetor R2 vai ser igual a R20, que é no caso aqui é o ponto P, mais V2, né, vezes o T. Então, esse R2 vai ser igual ao R20, que é o vetor relativo a esse ponto, né? Esse ponto aqui a gente pode observar o seguinte, ele afirma lá no enunciado que esse navio ele está a uma distância de 40 milhas, né? Então, o comprimento desse vetor aqui é 40 milhas, e a gente sabe que o ângulo aqui é 45, né? 45 graus. Esse comprimento aqui, ele é 40, certo? 40 milhas, então a gente pode encontrar esse ponto P. Aqui, esse ponto P, se a gente observar, né? Você pode aqui fazer o triângulo retângulo, certo? Aqui é 45 também, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, o seno de 45 para tentar descobrir a componente y do ponto P, ok? Seno de 45 vai ser igual a componente y, né? Vai ser o cateto oposto, vai ser a componente y do P aqui, né? Dividido pela hipotenusa, a hipotenusa é 40 milhas. Consequentemente, esse PY vai ser igual ao quê? 40 vezes raiz de 2 sobre 2, né? Então vai ser, a gente vai chegar aí que vai ser 20 raiz de 2, certo? Esse aqui vai ser a componente y. E o px vai ser a mesma coisa, né? Porque você vai, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, então vai ser 20 raiz de 2 também, certo? Então aqui no caso, esse R de 20, esse R20 aqui, que é o vetor inicial aí, né, deslocamento inicial, vai ser 20 raiz de 2 na direção x e 20 raiz de 2 na direção y, né, multiplicado pela velocidade, V2 vezes o tempo.
ok? Então, eu vou reservar, vou chamar essa equação aqui de equação 2, tá? Então, lembrando que isso aqui é um vetor, tá? Essa aqui é a primeira componente do vetor, e essa aqui é a segunda componente do vetor. Eu vou deixar nessa forma vetorial aqui mesmo, que vai para a gente trabalhar em torno disso. Aqui a gente pode observar, para descrever melhor, a gente tem que tentar descrever esse V1 e esse V2 aqui para chegar a um R1 e R2, né? Para tentar descrever esse R1 e R2. Então, eu vou descobrir aqui o V1 e o V2 para depois jogar aqui dentro e a gente ter a função R1 em função de t e R2 em função de t. Tá? Então, vamos lá. O V1 ele é composto por V1x e V1y, certo? O V1 aqui no caso, a gente tem que lembrar que a componente Px, só uma coisa antes de continuar, Px aqui ele está no eixo x na parte negativa, então aqui seria menos, né? Só para lembrar isso aí. Então vou colocar aqui um menos 20 raiz de 2, tá? Voltando lá, né? O V1, vetor V1, ele é composto por V1x, né? Mais V1y. Aí no caso V1x, se você observar aqui, né? V1x seria essa componente horizontal aqui, certo? A parte horizontal, ok? Seria esse vetor. E o V1y seria essa parte aqui vertical, né? Então vou calcular essas duas componentes aí. O V1x a gente está no eixo x aqui na parte negativa, então vai ser menos V1, né, o módulo de V1, vezes o cosseno ou seno de 45, né, que a gente sabe que é raiz de 2 sobre 2. E o V1y também vai ser negativo, né, porque ele está na parte negativa de y. Vai ser menos V1, né, módulo de V1, vezes o cosseno ou o seno de raiz de 2 sobre 2. O V1 ele é igual a 8, né? É igual a 16 nós, então V1 vai ser 16 dividido por 2 vai dar 8. Então as duas componentes vão ser iguais. Então V1 aqui ele vai ser igual a menos 8 raiz de 2 na componente x e menos 8 raiz de 2 na componente y, né? Lembrando que está em nós, né? Essa velocidade aí, ok? Então essa equação aqui eu vou chamar de equação 3. Mesma coisa eu vou fazer com a velocidade 2, né? Velocidade 2 é relativa ao barco 2, vai ser igual a V2x mais V2y, desculpe, V2x, vírgula, V2y, né? Aqui também é uma vírgula, né, pessoal? Não é somado não, aqui são as componentes do vetor, tá? Componente x e a componente y. Então V2x e V2y, a gente faz o cálculo aqui, né, da componente x e da componente y desse vetor. Lembrando que aqui, no caso, o vetor ele está no eixo y, né, virado para baixo aqui, devido como ele está para baixo essa componente, então o y é negativo e o x é positivo porque o x ele está na direção positiva de x aqui, né? Ele está nessa direção e o y está nessa direção aqui. Então a gente vai ter isso em mente. Então
a gente vai colocar o V2 aqui, né? Isso aqui vai ser igual a V2, módulo de V2, vezes o seno, o cosseno de 45, vai ser raiz de 2 sobre 2 também. E o eixo y vai ser a mesma coisa, vezes raiz de 2 sobre 2. Lembrando que no eixo x vai ser positivo e no eixo y vai ser negativo. Então V2 vai ser igual, V2 é 12, né? 12 por 2, 6. 6 raiz de 2. E no y também 6 raiz de 2 negativo, né? Certo, então aí a gente já tem os dois vetores de velocidade. Então aqui é a equação 4. Aí eu vou jogar a equação 3 aqui na 1 e a equação 4 aqui na 2. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que R1, né? O vetor R1 vai ser igual a V1, né? V1 vai ser 8 raiz de 2, vezes o t. Aqui eu já estou fazendo logo, não vou fazer passo a passo aqui para facilitar. Então, né, o V1 vai ser menos 8 raiz de 2 e menos 8 raiz de 2 vezes o t. Isso aqui vai dar aqui, R1 vai ser igual a menos 8 raiz de 2t e menos 8 raiz de 2t. Né? Isso aqui é uma função vetorial, né? Que eu vou chamar de 5. E o R2, a gente vai da mesma forma aqui. O R2 vai ser igual a menos 20 raiz de 2 20 raiz de 2 vezes V2 vezes t. O V2, né, a gente descobriu aqui que é 6 raiz de 2 e menos 6 raiz de 2, a gente já pode fazer direto, vai ficar 6 raiz de 2 vezes o t e menos 6 raiz de 2 vezes o t. Certo? Aqui no caso é um mais, né? A equação é mais aqui. Vezes não, tá? Aqui é mais. Então esse R2, vou fazer aqui, né? R2 vai ser igual, você vai somar componente x, né? Com componente x. Componente x desse primeiro vetor aqui é menos 20 raiz de 2 com 6 raiz de 2t, né? Então vai ficar 6 raiz de 2t menos 20 raiz de 2 e a componente y a gente vai somar 20 raiz de 2 com menos 6 raiz de 2. Então vai ficar menos 6 raiz de 2t mais 20 raiz de 2. Tá? Então essa aqui é a equação R2, tá? Então aqui eu vou chamar de equação número 6, ok? Então agora eu tenho R1, certo? E R2, dadas pela equação número 5 e equação número 6. Agora, para eu descobrir aí a distância entre esses dois navios, eu vou relacionar essas duas equações aí, vou tentar descobrir o deslocamento relativo entre elas. Para eu saber esse deslocamento relativo entre 1 e 2, entre o barco 1 e o 2, eu vou tentar encontrar esse vetor deslocamento relativo, né? Então vou colocar aqui, ó, vetor
deslocamento relativo entre o barco 2, né, e o barco 1. Então, vou descobrir esse vetor aí de deslocamento relativo entre eles. Vou chamar ele de R21. Ele nada mais é do que o R2 menos o R1. Ok? Então, vou fazer aqui no caso o R2, né, equação 6. Equação 6 menos a equação 1, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí a equação 6 é o quê? Ali menos esse R21 vai ser o quê? R21 vai ser igual a gente vai pegar, né, a componente x, na verdade aqui o R2 aqui a gente vai pegar a componente x do R2 e subtrair do componente x do R1. Então vai ficar mais ou menos isso aqui. É 6 raiz de 2t mais 8 raiz de 2t, né? Isso aí vai dar 14 raiz de 2, né? Porque aqui menos com menos, né, vai dar mais. Então vai dar 14 raiz de 2t menos 20 raiz de 2. Isso aqui vai ser a componente x. E a componente y a gente vai pegar o menos 6 raiz de 2 menos 8 raiz de 2. Aí aqui menos 6 mais 8 vai dar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2t mais mais 20 raiz de 2, né? Então aí a gente tem o vetor deslocamento relativo aqui, certo? O R21. Então, sabendo esse vetor de deslocamento relativo, eu posso descobrir a distância. A distância nada mais é do que o módulo desse vetor. Então, a distância entre os dois navios, que eu vou chamar de D, ela nada mais é do que o módulo de R21, né? É o módulo desse vetor de deslocamento relativo aí. Ok? Então, a gente deve lembrar aí, né, que isso aqui é dado por essa fórmula aqui, né? Raiz quadrada, né, da componente x, né, R21x, mais, no caso ao quadrado, mais R21y, também ao quadrado. Então, a gente vai ter que D vai ser igual a raiz quadrada, né, disso aqui ao quadrado. Então, a gente vai pegar a parte x aqui, né, desse vetor R21, que é dado por isso aqui. Esse aqui é o componente x. E essa aqui é a componente y, tá? Então, vou pegar isso aqui ao quadrado. Vai ficar 14 raiz de 2t menos 20 raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2t mais 20 raiz de 2, isso aqui também ao quadrado, e tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, né? Eu vou botar um meio aqui para ficar mais limpa a explicação, né? Então, esse D vai ser igual aqui no caso o quadrado do primeiro, né, mais menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, 14 ao quadrado vai dar 196, né? 196 vezes raiz de 2, né? Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Então, vai ser 196 vezes raiz de 2 ao quadrado vai dar 392. 392t
Eu estou fazendo o produto notável de uma vez só, tá? Então vai ser o quadrado do primeiro, que é isso aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. No caso vai ser 28, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 28 raiz de 2 vezes 20. Então a gente pode multiplicar aí, né? 28 vezes 20 vai dar 560. 560 raiz de 2 mais o quadrado do segundo, né? Vai dar 400 vezes raiz de 2 ao quadrado vai dar 800. Isso aqui mais o quadrado do primeiro aqui, né? Do primeiro termo vai dar 4 vezes raiz de 2 ao quadrado. Aqui tem um t, né? 560 raiz de 2 vezes o t, tá? Só para não esquecer. Raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 8, né? 8t quadrado. Mais 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 4 raiz de 2 vezes 20 raiz de 2, né? Então vai dar 80 raiz de 2, né? 80 raiz de 2 vezes o t. Mais o segundo ao quadrado aqui vai dar 400, 800 também, né? Isso aqui tudo dentro da raiz quadrada. Só vamos conferir aqui primeiramente. Então vai dar 14 ao quadrado, né? Vezes raiz de 2 ao quadrado vai dar 392t ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro aqui, né? Vai dar 28 raiz de 2 vezes o 28 raiz de 2 vezes 20 raiz de 2, né? Vamos ver aqui, 28 vai dar 560, raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Vai dar 2 vezes 2. Isso aqui na verdade dá 1120 vezes t, né? E a gente errou aqui, esse pedaço aqui. Então vamos lá. Vezes menos 1120. 1120t mais 800. Aqui na segunda parte, né? 2 ao quadrado, 4 vezes raiz de 2 ao quadrado, vai dar 4 vezes 2, 8t ao quadrado. 2 vezes 2 raiz de 2 vai dar 4 raiz de 2. Vezes 20 raiz de 2 vai dar 80. 80 vezes, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 80 vezes 2. Então aqui vai dar 160 na verdade. Aqui, né? Vai dar isso aqui não. Então vamos lá. Mais 160 vezes t, mais o quadrado do segundo vai dar 400 vezes raiz de 2 ao quadrado, vai dar 400 vezes 2, 800. Isso aqui dentro da raiz quadrada, né? Então aí simplificando as nossas contas, a gente vai ter 392 mais 8 vai dar 400, né? Então nosso D vai ser igual a 400. Vamos agrupar aqui o t ao quadrado, né? 400t ao quadrado. Agora a gente vai agrupar o termo que tem t, vai dar 1120 negativo mais 160. Vai dar 960 negativo, né? 960t. Isso aí, mais 800, mais 800 aqui, né? Vai dar 1.600, mais 1.600.
Isso aqui, né, lembrando aí, tá tudo dentro da raiz quadrada. Então aqui a gente tem a nossa função distância, tá? Distância em função do tempo. Deixa eu só melhorar isso aqui. Aqui nós temos a nossa função distância em função do tempo, tá? Então, para eu descobrir essa distância, essa aqui representa a distância entre os dois barcos, né? Os dois navios aí. Para eu descobrir aí, no caso, a distância mínima, eu vou fazer a derivada disso aqui, vou igualar a zero, né? Eu vou ter um dos os pontos críticos aí, né? Pode ser máximo ou mínimo, e depois eu posso fazer uma segunda derivada para descobrir se é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Mas aqui eu vou fazer apenas a primeira derivada, porque a gente já consegue descobrir o valor mínimo. Se você quiser ir fazer a segunda derivada, fique à vontade, tá bom? Então, a derivada de t, né, d', a gente vai utilizar aí a regra da cadeia, né? A gente vai pegar essa derivada aqui de dt e vai igualar a zero. Para eu calcular essa derivada aqui, eu posso usar a regra da cadeia, né? Você calcula a derivada da função externa, né? Que é a função raiz quadrada. A derivada de uma função raiz quadrada é 1 sobre 2 raiz quadrada. Aí aqui você vai jogar tudo que está dentro, né? Vai ser o 400 t ao quadrado menos 900t mais 1600. Que primeiro a gente calcula, né, a derivada da função externa e a gente multiplica pela derivada da função interna, né? A função interna seria essa aqui. A gente vai ter aí, fazendo a derivada de 4, vai ser essa função de dentro. Vai ser 2 vezes 400 vezes t, vai ser 800t. Menos 960, né? Isso aqui vai ser igual a zero, tá? Então, se isso aqui é igual a zero, a gente vai ter que essa derivada aí, né? t, essa derivada d' vai ser igual a zero quando t for igual. Aqui no caso a gente cancela essa parte aqui de baixo, né? Que a gente vai passar multiplicando lá, vai ficar zero, né? Então vai ser 800 t menos 960 vai ser igual a zero. Consequentemente, 800t vai ser igual a 960. Consequentemente, o t vai ser igual a 960 dividido por 800. O t vai ser igual a 960 dividido por 800. Isso aí vai ficar igual a 1,2. Né? 1,2. Aí tá, como a gente está trabalhando com nós e milha, que no caso é milhas náuticas por hora, então aqui é 1,2 horas. E aqui no caso a gente está trabalhando também considerando que o evento aí começou no tempo t igual a zero, só que a gente sabe que o evento começou 8 horas da manhã, né? Então, esse tempo que a gente encontrou aqui, que é o tempo necessário para esses dois navios chegarem a um ponto, a uma distância mínima um do outro, vai ser depois das 8 horas, né? Então, no caso, a gente precisa encontrar o horário, né, depois das 8 horas, vai ser 1,2 horas depois das 8, né, no caso aí. Então, a gente precisa transformar esse 1,2 em formato de horas e minutos, né? Então, 1 hora mais 0,2 horas. 0,2 horas a gente sabe que a gente pode fazer a regra de 3 aí, mas a gente sabe que isso dá 12 minutos, então esse t, na verdade, ele vai ser igual a 1 hora e 12 minutos, né? Pode usar uma regra de 3 aí simples para fazer isso aí, tá? Então vai ser 1 hora e 12 minutos, então o horário vai ser 1 hora e 12 depois das 8, né? Então o horário vai ser 9 horas
12 minutos, que eles vão estar no ponto mais próximo um do outro, tá? E agora ele quer saber que distância seria essa, que um está do outro. Aí para isso é só você jogar esse tempo aqui, tá? Dentro da função distância aqui, tá? Então aí você pode fazer isso. Vai jogar aí dt vai ser igual a raiz quadrada de 400, né, vezes 1,2 ao quadrado, menos 960, vezes 1,2, mais 1.600. Tá? Fazendo isso aí, você vai encontrar que dt, que é essa distância aí, vai dar 32 milhas marítimas, né? Então essa aí é a distância mínima, né? 32 milhas marítimas. Então aí no caso, essa é a resolução da questão 28. Se te ajudou de alguma forma, peço que você deixe aí um comentário, uma sugestão e até a próxima.